Olá pessoal, aqui é o professor Michael e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre citologia. Então, essa ciência que estuda a célula. Então, quando a gente vai estudar a biologia, né, que é essa ciência que estuda a vida, consequentemente a gente precisa entender como que funciona essa característica da vida. Então, obrigatoriamente, para existir vida, a gente necessita das unidades celulares. Então, a gente precisa dessa célula. Então, essa célula, ela vai ser a menor unidade viva, e a partir dessa menor unidade viva, a gente consegue fazer o quê? O estudo da biologia, que é essa ciência que estuda a vida e suas interações, e a gente vai entendendo como essas células vão se relacionando aí com as condições ambientais, com os organismos vivos, a partir da sua estruturação. Então, novamente. A biologia é a ciência que estuda a vida e as suas interações, pode ser ambientais, celulares e por aí vai. Nessa vida, a gente caracteriza a vida como a presença de célula, e a definição de célula é essa menor unidade viva que existe dentro dos organismos vivos. Tá. Mas aí, quando a gente vai analisar essas estruturas, o que que a gente precisa entender? Então, que existem condições para que essa célula possa existir. Então, essa célula só vai existir a partir do momento que ela tem, primeiro, o revestimento, segundo, quando ela tem o preenchimento, terceiro, quando ela tem o controle. Então, são três condições para essa célula existir: revestimento, preenchimento e controle. E agora a gente vai ver cada uma dessas condições para essa célula existir, tá? Então, a primeira condição, a gente tem essa condição do revestimento. Então, esse revestimento é ele que vai organizar, delimitar o espaço da célula, onde a célula vai existir ou não. É nesse revestimento que a gente vai ter algumas condições presentes, principalmente de proteínas específicas, canais específicos, para que esse revestimento ele possa fazer trocas. Então, a troca do meio interno para o meio externo da célula e do meio externo para o meio interno. Como que funciona? Então, ele delimita esse espaço e controla a entrada e saída de determinadas substâncias dentro da célula. Existem dois tipos de revestimentos, então vão existir dois tipos de estruturas que delimitam esse espaço celular. O primeiro é a parede celular. Essa parede celular, ela pode ter diferentes composições, ela pode ter diferentes estruturas bioquímicas para ela existir. Ela pode ser formada de peptídeo glicano, ela pode ser formada por lipopolissacarídeo, ela pode ter ácido teicoico, ela pode ser formada por carbonato de cálcio, carragenina, ela pode ser formada por sílica, ela pode ser formada por celulose, ela pode ser formada por quitina. Então, cada uma dessas paredes celulares, ela tem a sua especificidade. A partir dessa especificidade que a gente vai ter toda essa condição de revestimento celular, principalmente para que ela delimite o espaço de bactérias, de fungos, de alguns protistas, principalmente as algas e as plantas. É claro que cada uma dessas estruturas, então, de parede celular, ela vai ter aí a sua condição específica para cada organismo vivo. Mas depois a gente vai ver isso numa aula específica quando a gente estiver falando dos cinco reinos ali, as particularidades celulares de cada organismo vivo. A segunda condição está na membrana plasmática. Então, essa membrana plasmática ela está presente em todas as células. Ah, mas tudo bem, ela está presente em todas as células, mas ela é uma característica principal para os animais, então para o reino animalia. E aonde essa membrana plasmática ela vai ser composta por uma bicamada fosfolipídica, essa bicamada fosfolipídica vai ter colesterol na sua composição, e a partir disso, delimitar o espaço celular. Então, a gente tem enrevestimento, né, que delimita o espaço e controla determinadas substâncias que entram e saem dessa célula, parede celular e membrana plasmática. Aqui a gente tem um exemplo de membrana plasmática. Ó. Então, ela tem uma bicamada fosfolipídica. Aqui a gente consegue analisar e avaliar os canais de troca. Então, quais são esses canais e como essas trocas funcionam do meio interno intracelular para o meio externo extracelular. Tá?
Ele poderia também ser de uma parede celular, de uma bactéria, de uma planta, de um fungo, não importa. O importante é que exista esse revestimento para a célula existir. Além disso, quando a gente fala desse revestimento, depois a gente vai ver que existe formas de trocas entre esse revestimento. Então, de como as substâncias vão entrar e sair dentro dessas unidades celulares. Aí a gente vai entender como que funcionam os transportes passivos, aqueles que não gastam energia, como uma osmose, uma difusão, o transporte ativo, então aquele que gasta energia, então algumas substâncias para entrar e sair de dentro da célula, ela vai gastar energia para isso acontecer. Mas isso quando a gente entrar em trocas de substâncias pela parede ou pela membrana celular, a gente volta nesse assunto, tá? Outra questão bastante importante está na questão do preenchimento celular. Então, aqui nessa célula, a gente consegue ver essa questão do preenchimento celular. Então, a gente vê que a célula está toda preenchida internamente. Preenchida com o quê? Então, esse material, ele vai ocupar todo esse espaço tridimensional da célula. Dentro dele, a gente vai ter o citoplasma, que é uma estrutura à base de proteína e água que vai dar uma textura gelatinosa, então uma viscosidade gelatinosa dentro do interior da célula, e a partir disso vai ter as organelas, então as estruturas de funcionamento da célula dentro desse citoplasma. Então, dentro desse citoplasma, a gente vai ter fixação de algumas organelas, vão ter algumas estruturas específicas para cada unidade celular. Então, esse preenchimento ele é extremamente importante, por quê? Porque é aqui que vai acontecer todas as interações de rotas metabólicas, digestão celular, respiração celular, trocas de substâncias, digestões e por aí vai. Se não tem esse preenchimento interno do citoplasma com as organelas, a célula não teria capacidade metabólica, então ela não teria nem capacidade de fazer as produções energéticas e tampouco de fazer as suas reproduções. Então, essa célula praticamente ficaria parada, tá? Outra condição bastante importante, ele está relacionado ao controle celular. Então, o controle que a célula tem para organizar todo esse funcionamento, tanto do citoplasma e das organelas, como da membrana ou da parede celular aí dessas estruturas. O que que acontece? Dentro do controle, a gente tem o quê? O material genético. E aqui a gente tem duas informações importantes. Então, na composição desse material genético, a gente vai ter células e organismos que vão ter o DNA. Esse ácido desoxirribonucleico é ele que vai armazenar e guardar todas as informações de construção daquele organismo vivo a partir de quatro bases nitrogenadas. E o RNA, que é a transcrição do DNA, então ele é uma cópia desse DNA, só que de forma mais simplificada, numa única fita de ácido ribonucleico, aonde ele vai sair do núcleo para fora do núcleo, passando pela membrana aqui do núcleo, então da carioteca. No caso dos eucariontes, então aqueles que apresentam a membrana separando o núcleo das outras estruturas, ele vai chegar aqui no retículo endoplasmático rugoso, aonde tem os ribossomos, que vai fazer a leitura desse RNA e fazer a produção de proteína. E é essa produção de proteína que vai regular todo o funcionamento da estruturação celular. Então, aí a gente vai ter uma informação importante para esse processo de funcionamento da célula. Ah, mas a gente também tem as células procariontes. Então, no caso aqui das bactérias, onde ela não tem um núcleo, ela não tem uma carioteca separando o material genético das outras estruturas. Fica tudo aqui meio misturado dentro dela. Mas a condição também vai ser a mesma. Esse material genético, não importa se ele é de DNA ou bactérias que apresentam RNA, ele vai servir para fazer o quê? A leitura desse RNA a partir dos ribossomos. Então, a bactéria também tem ribossomo. Ela faz a leitura desse material e produz proteína. Só que ela tem uma curiosidade: ela não tem essa mesma quantidade de organelas presentes no interior dela.
Então, ela não tem organelas membranosas, então ela não tem algumas estruturas específicas de outras unidades celulares. E por isso que essa bactéria ela acaba tendo uma simplicidade muito grande dentro do seu processo, tanto de divisão, como de metabolismo, como de reprodução dessas unidades celulares. Mas o importante é que para a célula existir, a gente precisa do revestimento, do preenchimento e do controle, a partir dessas estruturas, preenchimento, revestimento e controle, que a gente vai ter a unidade celular existindo. Então, aí não importa se o revestimento é de membrana plasmática, parede celular, se o preenchimento ele tem citoplasma e a quantidade de organelas ali presentes, e o material genético, se é de DNA ou RNA. O importante é que exista essas três condições para a célula existir. Então, só existe célula se tiver revestimento, preenchimento e controle. Essa célula vai ser a menor unidade que vai compor a vida, e a partir desse processo a gente começa a fazer os estudos de citologia. Então, dessa ciência que estuda a célula para a gente compreender como essa célula funciona, tá? Então, essas são as principais características para uma célula existir e para a célula existir, tá bom? Aí agora, na próxima aula, a gente vai ver como que funciona cada uma dessas estruturas e as suas particularidades, tá?